Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 ao 11. Assim nos diz a palavra do Senhor, possamos o adorá-lo, ouvindo a sua voz nesta noite. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Soberano Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado por tua palavra lida, pela tua voz audível, Senhor, nesta noite. Ela é a nossa nutrição espiritual. A tua palavra é a nossa fonte de vida. Nós te exaltamos e glorificamos ao teu nome nesta noite por ela, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem sido estendida sobre a nossa vida nesta noite. Rogamos ao Senhor que administre o pacto, a aliança que o Senhor tem conosco. Ó Deus, confronte o nosso pecado nesta noite. Confronte, Senhor, o orgulho de nosso coração, o nosso ego. Ó Deus, e que o Senhor nos santifique. Esculpe em nós a imagem do teu Filho Jesus para a tua glória, Senhor, nesta noite. Nós te rogamos e suplicamos a tua graça nesta noite. Te peço que me use nesta noite para a edificação da tua igreja. Dê graça à tua igreja para que ouça a tua voz e aplique na sua vida e viva este evangelho para o teu nome, para a glória do teu nome nesta noite, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos dê graça e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa mensagem eu dividi ela em 3 partes para a nossa edificação. Como já tinha dito, aproximadamente 15 dias atrás, nós refletimos no versículo de número 1 ao versículo 4 desse capítulo 2. E a série que nós estamos refletindo é do seguinte tema: Jesus Cristo, a solução para os problemas do coração humano. Na primeira mensagem, nós refletimos de que o coração humano, ele precisa de restauração. Nós vimos aqui, no versículo 1 e no versículo 2 desta epístola, as virtudes que devem ser a base da igreja. Também, nós vimos o que é que acontece quando essas virtudes são cultivadas. Mas também, vimos o que acontece quando as virtudes, a base que foi apresentada nos versículo 1 e versículo 2, quando essas virtudes não são praticadas, nós vimos o que acontece. Está aí no versículo 3 e no versículo 4. Há divisões na igreja, há partidarismo, há vanglórias. Então há muitos prejuízos na vida cristã quando essas virtudes não são praticadas. Hoje nós vamos refletir nas duas últimas partes. A primeira parte vai do versículo 5 ao versículo 8, quando nós iremos refletir sobre o coração humano precisa ser moldado pela humilhação de Cristo ou pela mente de Cristo. E versículo de número 9 ao versículo 11, nós vamos ver que o coração humano precisa adorar o Cristo exaltado. Que é o versículo 9 e versículo 11. Mas é preciso dizer para vocês, meus irmãos, que como nós temos refletido nesta carta, nesses dias, de como tratar, quais as soluções para o problema do coração humano, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está tratando de um problema prático que está acontecendo aqui na igreja de Filipos. Não sei se os irmãos se lembram, mas como nós vimos, tratava-se da falta de unidade, da falta de comunhão que aquela igreja enfrentava. Havia, meus amados irmãos, 2 irmãs naquela igreja que estavam com uma dificuldade de caminharem juntas. Elas estavam, meus amados irmãos, em uma desavença. Isso está muito bem claro no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2.
E essa atitude que essas irmãs estavam praticando estava comprometendo a evangelização, estava comprometendo, meus irmãos, a comunhão e o bom andamento da igreja do Senhor. A igreja do Senhor ali em Filipos, ela estava enfrentando pressões externas, onde o Império Romano estava perseguindo a igreja, com o seu exército, com a perseguição por causa do Evangelho, como também havia pressões internas. Comentaristas acreditam que quando não há comunhão da igreja, compromete a proclamação do Evangelho do Senhor. Então, a falta de comunhão que essa igreja tinha, assim estava colocando em xeque o comprometimento pela mensagem da cruz. E, meus irmãos, é importante destacar de que nós vamos ver nesse texto aqui a atitude e o exemplo de Cristo como solução para os problemas que acontecem na igreja. Pois não há nenhuma área que Cristo não possa ser o nosso exemplo. Não podemos imitar os atos redentores de Cristo. Isso a gente não pode. Nós não podemos sofrer e morrer como Cristo fez. Mas nós, contudo, meus irmãos, com a graça e a misericórdia de Deus, nós podemos sim e devemos imitar a atitude que levou o Cristo bendito a todos esses atos. A gente não pode fazer o que Ele fez na cruz, se entregar como propiciação pelos nossos pecados. Nós não podemos isso. Porque as nossas obras, por mais boas que elas sejam, não passam de trapos de imundícias. Não tem como as nossas obras agradarem a Deus ao se sacrificar na cruz como Cristo fez. Então nós não podemos nos sacrificar como Ele se sacrificou por nós. Mas a atitude que levou o Cristo bendito a se sacrificar na cruz, essa deve permear a vida cristã dos cristãos. Essa deve estar presente na vida do cristão. Como eu disse na mensagem anterior, o coração humano, ele é enganoso. E o profeta Jeremias já disse sobre isso lá no capítulo 17, versículo 9. De que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O homem não pode confiar no seu coração. Desde o Éden, o coração humano, ele sofre com o orgulho. Foi o orgulho, meus irmãos, que fez o homem desejar ser igual a Deus. Lembra o que Satanás disse para aquele casal lá no Éden? Deus não quer que vocês comam desse fruto para que vocês não sejam igual a Ele. E assim então o orgulho levou, meus irmãos, à destruição das famílias, da igreja e dos relacionamentos. A igreja de Filipos, meus irmãos, ela era uma comunidade fiel, generosa. Era uma comunidade, meus irmãos, uma igreja que estava trabalhando. Porque, veja, apesar de haver desavenças naquela igreja, partidarismo naquela igreja, preferências naquela igreja, era uma igreja atuante, era uma igreja que estava trabalhando, era uma igreja que estava servindo. A irmã Evódia e a irmã Sítique estavam servindo, apesar das desavenças que ela tinha. Mas perceba, meus irmãos, de que por trás de toda a beleza que havia naquela igreja, havia um perigo muito silencioso, que era a falta de unidade e de humildade entre aquela igreja, entre aqueles irmãos. Paulo então escreve, meus irmãos, uma das passagens mais sublimes de todo o Novo Testamento, sobre a cristologia, sobre a pessoa do Senhor Jesus, aonde aqui nesse texto nós podemos ver a defesa da divindade e da humanidade de Cristo, para resolver um dos conflitos do coração humano. Para resolver um dos conflitos do coração humano. A humildade de Cristo, meus irmãos, ela é a solução para o orgulho. A humildade de Cristo, meus irmãos, a atitude de Cristo, o exemplo de Cristo é o modelo perfeito para a vida cristã. Que possamos olhar para Ele nesta noite. O problema do coração, ele não se resolve com conselhos humanos. Somente com a mente de Cristo, somente com o Evangelho do Senhor Jesus, somente quando nós podemos contemplar a cruz de Cristo e se prostrar diante dela, somente ela pode resolver isso. Então, como eu disse, nesta noite nós temos como propósito
propósito ver as duas últimas partes. Primeiro momento, nós veremos versículo 5 ao versículo 8, que vai tratar que o coração humano precisa ser moldado à mente de Cristo. E versículo 9 ao versículo 11, de que o coração humano precisa exaltar ao Cristo exaltado. Precisa adorar ao Cristo exaltado. Então, sem mais delongas, vamos ver o que o texto sagrado nos ensina nesta noite. O coração humano precisa ser moldado pela mente de Cristo. E é importante, meus amados irmãos, de que o texto começa dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Depois de mostrar os conflitos, as divisões, as vaidades que nascem no coração humano, Paulo agora vai apresentar a única solução eficaz para esse problema, que é a mente de Cristo, que é o esvaziamento de Cristo, a humildade de Cristo. O apóstolo, meus irmãos, ele não está mandando apenas imitar a Cristo de maneira externa. Não é isso que Paulo está aqui mandando. Quando nós lemos no versículo 5, ele está, meus amados irmãos, fazendo com que a gente reflita na atitude e no sentimento que levou Cristo a agir, na forma, no sentimento, o que levou ele, meus amados irmãos. E é isso que transforma e que deve modelar a nossa vida. O sentimento que levou Cristo a agir desta forma, a agir desta maneira. Comentaristas no Novo Testamento afirmam de que, ao introduzir o exemplo de Cristo, o apóstolo Paulo está mostrando que a humildade cristã só é possível quando se contempla a humildade do próprio Senhor Jesus Cristo. Só poderá ser, de fato, meus irmãos, compreendida quando olharmos para a humildade de Cristo, para a humildade do nosso Senhor. Paulo escreve, meus irmãos, de que o exemplo de Cristo é o único que poderá nos salvar. Somente o exemplo de Cristo poderá nos redimir, poderá transformar o nosso coração caído. Agora perceba no texto, porque a mente de Cristo, o que levou Cristo, meus amados irmãos, a agir da forma que ele agiu, está aí no versículo 6, que foi o quê? Foi a renúncia voluntária. Veja comigo: pois ele quem? Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é este, de que a mente de Cristo, ela é marcada por renúncia. Ou seja, meus irmãos, o coração humano, ele precisa ser moldado ao exemplo de Cristo. O coração humano precisa ser moldado à atitude de Cristo, para que fique mais compreensível. E a atitude que levou Cristo a ser crucificado, a se fazer carne e habitar entre nós, a atitude que levou ele a padecer e a sofrer em nosso lugar, primeiro foi a renúncia voluntária. Que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. A expressão aqui, subsistindo na forma de Deus, é muito importante para que a gente compreenda a divindade de Cristo. Porque a palavra subsistindo, ela descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado. Cristo, meus irmãos, ele possui toda a glória e majestade divina. Cristo, ele é Deus, Criador de todas as coisas e Rei sobre toda a criação, e tudo está debaixo do seu controle, do seu senhorio. A palavra subsistindo, ela significa aquilo que é essencial, aquilo que não pode ser mudado. Cristo não pode deixar de ser Deus. Cristo, meus amados irmãos, não pode deixar de ser o Criador de todas as coisas. Ele sempre é Deus e sempre será, para sempre, Deus eterno. A palavra, meus irmãos, é importante aqui no versículo de número 6, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ela é importante para que a gente entenda isso, porque fazemos uma leitura corrida, nós podemos cometer uma heresia aqui no texto, porque o texto não está dizendo de que ele deixou de ser Deus.
Muitos acabam indo por este caminho, mas não é isso que a Escritura nos afirmando. Ou seja, meus irmãos, Cristo não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoisticamente, a ponto de impedi-lo a ser e a ir para a cruz. Em outras palavras, é isso que significa. A palavra grega aqui traduzida por usurpação, meus irmãos, é uma palavra que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Em nenhum lugar do Novo Testamento você encontrará essa palavra. E ela, meus amados irmãos, provém de um verbo que significa arrebatar ou arrefrear-se. Ou seja, Jesus não agarrou-se aos privilégios e à igualdade a Deus. Antes, ele abriu mão por amor aos homens. Mesmo assim, ele não se apegou aos seus privilégios. Ele não defendeu o seu direito. Jesus não pensou em si mesmo. Ele pensou nos outros. Ele abriu mão de toda a glória. Desceu do céu e usou todos os seus privilégios para abençoar outro, como diz os comentaristas. Meus irmãos, quando o texto nos diz aqui, e pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, em outras palavras, ele não se apegou aos direitos e aos privilégios que ele tinha. Meus irmãos, ele estava no céu, revestido de glória e de majestade, sendo adorado por anjos e serafins, de eternidade em eternidade. Meus amados irmãos, mas isso ele não se apegou. Isso não fez com que ele... Isso não deixou de fazer com que ele viesse a este mundo cumprir a vontade do Pai. Cumprir a vontade daquele que havia decidido de entregar o seu único filho por amor aos pecadores. Todo esse direito que Cristo tinha, ele não se apegou. É isso que o texto está dizendo. Ele é Deus. Ele é rei sobre todas as coisas. Ele tinha privilégios e direitos. Mas isso, ele não se apegou. A ponto de não se entregar por pecadores. A ponto de não se fazer homem. Assumir uma figura humana por amor ao seu povo. Por amor aos eleitos. Meus irmãos, Cristo tinha todo o direito de não se humilhar. Ele tinha esse direito. Ele não tinha dever e obrigação nenhuma de se fazer homem e ser crucificado por nós. Ele não tinha. Mas ele escolheu a humilhação por amor. Nós, meus irmãos, que nada temos por direito, sempre a gente exige, diferente de Cristo. Nós não temos direito nenhum, mas frequentemente a gente exige direitos. Frequentemente nós fazemos isso. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, abre aspas, que a verdadeira grandeza não está em você manter os seus direitos. A verdadeira grandeza está em você abrir mão deles por amor. Foi o que Cristo fez. Ele abriu mão por amor àqueles a quem o Pai havia o entregado. Então, o versículo 6 não está dizendo que ele deixou de ser Deus. Não. Mas o texto está nos dizendo de que o ser igual a Deus, o ser Deus, não foi um empecilho, não foi algo que fez com que ele se apegasse a toda aquela glória e majestade, a ponto de não se fazer homem e ser crucificado por nós. É isso que o texto está nos dizendo. Mas em segundo lugar, porque a mente de Cristo, ela também não só é marcada por renúncia, ela é marcada também por esvaziamento. Está no versículo número 7. Veja, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Meus irmãos, que versículo fantástico, esse versículo aqui. Porque o verbo no grego aqui, esvaziou-se,
significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio. E normalmente as pessoas interpretam aqui como se ele abriu mão de todos os seus atributos, aquelas qualidades que são próprias de Deus, ele perdeu. Não é isso. Porque Cristo continuou com todas as qualidades e atributos de Deus. Ele sabia quem era o traidor. Ele teve poder para curar, para multiplicar pães e peixes, para andar sobre as águas. Isso é próprio da divindade de Deus, não dos atributos da qualidade humana. A onipotência, a onisciência, o poder, qualidades que são próprias de Deus, meus amados irmãos, ele não deixou. Não é isso que o texto está dizendo, que ele perdeu essas qualidades, não. Mas, meus amados irmãos, a pergunta que nos quer calar, e aqui é onde está toda a nossa problemática: do que Cristo se esvaziou? Do que então ele se esvaziou? Se ele não perdeu os seus atributos, as suas qualidades como Deus. Certamente, meus irmãos, não foi da sua existência na forma de Deus. Isso seria impossível, ele deixar de ser Deus, não pode. Ele continuou sendo filho de Deus. Jesus renunciou, meus irmãos, o seu ambiente de glória. Ele se pôs de lado de sua majestade e glória. Ele jamais deixou de possuir a sua natureza divina. Mesmo em seu estado de humilhação, jamais ele deixou de ser Deus. Mesmo no seu maior estado de humilhação, no momento da crucificação ali, em momento algum ele deixou de ser Deus. Em momento algum. Não significa, meus amados irmãos, de que ele abriu mão da sua divindade, mas de que ele não usou os seus atributos divinos para o seu próprio benefício. William Hendricks, um dos comentaristas do Novo Testamento, ele vai nos ensinar de maneira mais prática a gente entender esse versículo. E ele vai dizer o que foi que Cristo se esvaziou. E em primeiro lugar ele diz, abre aspas, ele renunciou à sua relação favorável à lei. Quando o texto diz de que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homem, ele renunciou à sua relação favorável à lei. O que é que isso significa? Enquanto Cristo estava no céu, meus irmãos, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Mas quando ele decidiu encarnar-se e se fazer homem, ele, que não conheceu o pecado, se fez o quê? Pecado por nós. Onde é que está escrito isso? João, capítulo 1, versículo 29. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Você está entendendo agora do que foi que Cristo se esvaziou? Enquanto ele estava no céu, meus irmãos, ele não estava, podemos assim dizer, com nenhuma dívida com relação à lei. Com nenhuma. Lembra de que aquele que desobedecer os mandamentos de Deus, este morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, essa punição, esta culpa, não pesava sobre Cristo. Não pesava sobre ele. E ele, Cristo, se fez pecado por nós. Ele que era bendito eternamente, se fez maldição por nós. E ele levou em seu corpo, naquele madeiro, todos os nossos pecados. Ele nos representou diante daquela cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Meus irmãos, em segundo lugar, Cristo se esvaziou de todas as suas riquezas. E aqui é muito interessante, porque o apóstolo Paulo vai dizer de que, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico.
Jesus, meus irmãos, ele renunciou tudo, até mesmo a sua própria vida. João capítulo 10, versículo 11. Tão pobre que ele era, que tomou emprestado um lugar para nascer. Tão pobre que ele era, que não tinha uma casa para dormir, mas que tomou emprestado. Um barco até mesmo para pregar a sua mensagem. Um animal até para cavalgar na sua entrada triunfal em Jerusalém. Uma sala de reunião para se reunir com os seus discípulos naquele cenáculo. Ele não tinha até um sepulcro para ser enterrado na sua morte. Um rico que se fez pobre para que nós fôssemos ricos com ele. Ele abriu mão, meus irmãos, dessa glória. Mas em terceiro lugar, ele também abriu mão, sabe de quê? Da glória celestial. William Hendricks diz. Porque ele tinha glória com o Pai antes que houvesse mundo. Ele já tinha essa glória com o Pai. João capítulo 17, versículo 5, vocês podem consultar. No entanto, meus irmãos, voluntariamente ele deixou a companhia dos anjos e veio para ser perseguido, para ser cuspido pelos homens. Do eterno deleite que ele estava na presença do Pai, meus irmãos, ele veio para ser perseguido. Ele voluntariamente desceu deste reino e veio para esta terra tão horrível, a fim de armar uma tenda com pecadores, com traidores, com justiceiros, injusticeiros. Ele desceu, meus irmãos. Ele não se apegou àquela glória que ele tinha. Ele, em cuja presença estavam os serafins, e que cobria o seu rosto, e o adorava, voluntariamente ele desceu a este mundo, aonde a Escritura diz, em Isaías capítulo 53, versículo 3, que ele foi desprezado, e o mais rejeitado dentre os homens de dores, e ele sabe o que é padecer. Ele renunciou à sua glória. Mas em quarto lugar, ele renunciou à sua autoridade. A sua autoridade. Ele voluntariamente se submeteu à vontade do Pai. E não procurou a sua própria vontade, sim a daquele que o enviou. João capítulo 5, versículo 30. Meus irmãos, Cristo, ele orou 3 vezes para que o Senhor passasse dele aquele cálice. E o Senhor não fez passar. Ele suplicou ao Senhor, e o Senhor o não fez passar, mas sim a suportar o que estava determinado para que ele sofresse. Diante de Pilatos, eu estava me recordando hoje à tarde, que Pilatos disse: você não vai se defender? Você não vai dizer nada? Você sabe que eu tenho o poder, né? Da vida e da morte. Aí ele vai e fala, com muita humildade. Ele diz: Pilatos, nenhum poder tu teria que do alto não te fosse concedido. Meus amados irmãos, ele abriu mão do seu exercício de autoridade e se submeteu à vontade do Pai. Então, do que foi que Cristo se esvaziou? Ele se esvaziou com relação à sua favorável relação com a lei. Ele renunciou à sua riqueza, ele renunciou à sua glória e ele renunciou ao seu exercício de autoridade. Não é que ele deixou de ser Deus, não é que ele deixou de possuir todos os atributos próprios da divindade de Deus. Não, ele continua com todos eles. Com todos eles. Meus irmãos, mas em terceiro lugar, a mente de Cristo, ela é marcada pela identificação plena com a humanidade. A mente de Cristo, ela é marcada pela a sua identificação plena com a humanidade. Em outras palavras, Cristo, ele é plenamente humano. Às vezes, meus irmãos, os cristãos, eles têm um costume de dizer o seguinte:
quando ele está sendo repreendido ou exortado por alguém, e alguém diz assim: seja igual a Cristo, meu irmão, não haja desta forma, ele automaticamente abre a boca e sabe o que ele diz? Se você já escutou isso ou se você já disse, escuta o que eu vou falar. Mas também Cristo, né? Era outro nível, era outro patamar. Meus amados irmãos, Cristo, ele é Deus, mas ele é também homem, sujeito às fraquezas humanas também. Ele foi tentado, mas decidiu ser fiel a Deus. Ele sentiu fome, mas não fez com que a fome fizesse ele pecar contra o seu Senhor. Satanás disse: transforma essas pedras em pães. Eu pergunto a vocês, ele tinha poder para transformar pedras em pães? Sim, mas ele não o fez, porque ele sabia aquilo que ele era. Ele sabia, meus amados irmãos, porque o Pai já havia dito: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele não precisava provar nada, não precisava. Ó, meus irmãos, ele era homem, sujeito às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos que nós passamos, mas ele decidiu ser obediente a Cristo, a Deus, ao Pai. Cristo não se fez, meus irmãos, uma ensinação humana, não era um vulto, ele era verdadeiramente homem. Ele não apenas apareceu humano, ele foi humano em tudo, exceto no pecado. Porque normalmente a gente fala, né? Errar é humano. E até eu entendo essa expressão, mas o pecado não faz parte da essência e da natureza humana. Quando o primeiro Adão foi criado, ele foi criado em pecado? Não. O pecado não faz parte da essência do homem, meus irmãos. O pecado hoje, ele sujeitou a humanidade por causa da desobediência do primeiro casal, que era o cabeça federal da criação, o representante de toda a criação. Contudo, todos hoje que nascem debaixo do pecado, nascem debaixo dessa desobediência. Nós já podemos ver de maneira muito visível nas crianças esses efeitos do pecado e da pecaminosidade, da natureza pecaminosa que habita em nós, de maneira muito clara nelas. De maneira muito clara. Mas o Cristo bendito, o ente santo que nasceu da Virgem Maria, ele foi selado para que não houvesse pecado. Assim como Adão. Ele, em semelhança do primeiro Adão, meus amados irmãos, foi fiel ao Senhor. Independente. Porque Adão, ele foi infiel. Então ele, meus irmãos, Cristo foi homem plenamente. A frase, quando diz aqui no texto, é muito importante. Algumas frases aqui no texto, do versículo 7. Porque Paulo vai usar três frases que vai nos ajudar a entender melhor sobre a natureza humana de Cristo. A primeira frase está aí: assumindo a forma de servo. A segunda frase: tornando-se em semelhança de homens. E a terceira frase: reconhecido em figuras humanas. Essas frases aqui são importantes. A primeira: assumindo a forma de servo. A mesma palavra usada no versículo 6 para expressar forma de Deus é a mesma frase que é usada aqui: assumindo a forma de servo. A mesma palavra grega para dizer que ele é plenamente Deus no versículo 6 é a mesma expressão grega no versículo 7 que vai dizer: ele é plenamente homem. Plenamente homem. Essa, de fato, foi uma palavra própria para isso. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta, abre aspas: Jesus assim tornou-se semelhante ao primeiro Adão, que foi sem pecado, mas como o segundo Adão se fez pecado por nós, para vencer o pecado e para nos redimir diante de Deus. Ele assumiu a forma de servo. Eu não poderia deixar de passar aqui algumas coisas, porque o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha própria vida em resgate de muitos. O próprio Cristo, lá em João capítulo 13, ele mesmo disse:
quando pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés de todos os discípulos. Ele disse: eu vos dei o exemplo, assim como eu sou Senhor e Mestre, e vos fiz, vós fazeis uns com os outros também. Vós fazeis uns com os outros também. Meus irmãos, ele assumiu a forma de servo. A segunda frase, tornando-se em semelhança de homem. Jesus não tem apenas sentimento e intelecto humano, meus irmãos. Jesus também tem aparência humana. Ele nasceu, ele cresceu, ele sofreu, ele morreu. Isso é características próprias da humanidade de Cristo. Ele foi perfeitamente homem em tudo. É isso que diz a frase, tornando-se em semelhança de homem. Ele não só tinha apenas intelecto, sentimento, mas de fato aparência. Nasceu, cresceu, sofreu, morreu. E uma vez que ele assumiu essa natureza, para sempre ele o tem, em uma só pessoa. Ele é Deus e homem em uma única pessoa. Mas perceba, meus irmãos, porque a terceira frase vai dizer que ele é reconhecido em figura humana. E a ideia aqui significa, sabe o quê? Conformidade com a experiência humana. Em outras palavras, meus irmãos, ele era um homem no sentido de que suportou tudo como nós suportamos neste mundo. Ele suportou tentação, sofrimento, desapontamento, tudo o que diz respeito à experiência humana, Cristo experimentou. Tudo. Ele experimentou. Fome, sede, choro. Ele é plenamente humano e plenamente Deus, em uma só pessoa. Mas em quarto lugar, porque a mente de Cristo, ela é marcada pela obediência até a morte. Está aí no versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ó, meus irmãos, como aqui nós temos uma aplicação importante. Porque a morte de cruz naquela época era de fato a pior execução que alguém poderia sofrer. Era humilhante, era dolorosa. Era uma morte reservada para os piores criminosos daquela época. Mesmo assim, Cristo não se recusou. Mesmo assim, meus irmãos, Cristo decidiu voluntariamente se submeter à vontade do Pai. Voluntariamente. Meus irmãos, aquele que tinha toda a glória, ele aceitou toda a vergonha, por amor a nós pecadores. É isso que o texto nos ensina. A si mesmo se humilhou. Às vezes a gente diz assim, isso é uma humilhação, você está me humilhando. Será que você foi tão humilhado como Cristo foi? Será que nós somos tão humilhados, meus irmãos, como Cristo é? E se o nosso Cristo sofreu humilhação, será que nós vamos ser isentos disso? Será que lá no trabalho, quando a gente estiver trabalhando, por sermos cristãos, será que nós não seremos perseguidos? Na escola? Aonde quer que a gente esteja? Será que não seremos perseguidos? Mas independente, meus irmãos, nós temos que entender de que apesar das perseguições, apesar dos sofrimentos, temos que ser obedientes ao Pai. Até que se isso custe a nossa própria vida. Pois a Escritura nos diz que aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai. O coração humano, meus irmãos, ele é cheio de ego, de orgulho, de disputas, de vaidades. E ele precisa, meus amados irmãos, ser refeito à imagem do Senhor Jesus Cristo. E somente quando a gente contemplar, meus irmãos, para essa humilhação do nosso Redentor, é de que as nossas atitudes e os nossos sentimentos serão moldados.
Só quando a gente contemplar e olhar para Ele. Às vezes, meus irmãos, a gente olha para nós próprios, por isso a gente diz, é injusto, não posso passar por isso, eu tenho que bater de frente, eu tenho que, se levei uma tapa, eu tenho que dar duas, porque eu tenho que sair por cima. Nós não temos que olhar para nós mesmos, nós temos que olhar para Cristo. Ele é o nosso exemplo. Segunda parte, porque o coração humano, ele precisa adorar a Cristo, e o Cristo exaltado, porque esse mesmo Cristo, meus irmãos, que foi humilhado, que foi, no caso, perseguido, morto e crucificado, foi o mesmo Cristo que ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, que foi exaltado sobremaneira e está acima, meus amados irmãos, de toda a criação, porque Ele conquistou isso por direito. Onde é que está isso? Versículo 9 ao versículo 11. Porque o coração humano agora, ele precisa adorar esse Cristo exaltado. Ele não só apenas precisa ser moldado à mente de Cristo, ele precisa também o adorar a Cristo. E aí, meus irmãos, é importante. Por quê? Porque os versículos 5 de número 8, eles vão descrever a descida de Cristo, a humilhação de Cristo. Os 9 a 11 descrevem a sua subida gloriosa, a sua exaltação. Do ponto mais baixo de humilhação, Cristo foi elevado ao ponto mais alto de glória. A humilhação de Cristo, meus irmãos, ela culmina, ou ela termina na exaltação gloriosa. A cruz não foi o fim, mas foi o caminho para a glória eterna. O caminho para a glória eterna. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, aonde o qual todo joelho se dobrará e toda língua professará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará. Meus irmãos, a Escritura nos diz que Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Cristo foi, meus irmãos, da mais profundeza da humilhação para a mais alta exaltação. Esse é o caminho da vida cristã, viu? Tem que descer primeiro para depois subir. Não tem como você inverter os papéis. É preciso se humilhar. E aqui eu aprendo 3 pontos e finalizarei com eles. O primeiro é que nós devemos adorar a Jesus, a Deus, a Cristo, porque Ele é Deus. Onde é que está isso? Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Meus irmãos, Cristo é Deus e Ele deve ser adorado por aquilo que Ele é. Então a igreja, ao se reunir, deve cantar e louvar em nome de Cristo, para a glória de Cristo, porque Ele é Deus. Segundo, devemos adorar a Cristo, ao Senhor Jesus, porque Ele nos salvou. Porque Ele nos salvou. No versículo 9 ainda vai dizer de que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu pergunto para vocês nesta noite, qual é o significado do nome Jesus? Qual é o significado? Salvador. Mateus, meus irmãos, capítulo de número 1, versículo 21, vocês encontram a resposta. É que o nome Jesus significa que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Dos seus pecados. Ó, meus irmãos, nós lemos a lei do Senhor aqui nesta noite. E o prefácio dos 10 mandamentos é muito claro quando nos diz: porque eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós temos que adorar a Cristo porque Ele é o nosso libertador. Nós temos que adorar a Cristo porque Ele é o nosso Salvador. Foi Ele quem nos transportou do reino de trevas para a luz. Foi Ele que nos libertou da escravidão do pecado que outrora nos aprisionava. Foi Ele que nos deu vida e vida em abundância, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, ao nos reunir, que possamos adorá-lo e glorificá-lo, meus irmãos. A alegria da bendita salvação deve invadir o nosso coração.
É claro, nós estamos cansados, fadigados de trabalho, de labuta, de lutas. Mas a alegria da bendita salvação deve invadir o nosso coração. E o cansaço não pode nos impedir de cultuá-lo e o adorá-lo, meus irmãos. A lei do Senhor, e eu queria que vocês abrissem esse texto, lá em Deuteronômio. Porque a lei do Senhor não só está em Êxodo, né? Está também em Deuteronômio. Capítulo 5. E veja o versículo 6, o que é que nos diz o texto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus começa a falar: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Verso 9: não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Verso 10: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora preste atenção aqui no versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Agora veja o versículo 15. Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e com braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Meus irmãos, hoje é o dia do Senhor, o dia do santo culto, onde a igreja deve se reunir com alegria, meus amados irmãos, porque ela estava mergulhada no lamaçal de pecado, e o Cristo bendito com a sua mão poderosa o te tirou dali. Então cante e celebre ao Senhor pela tua salvação, crente, pela tua salvação, cristão. Cante e celebre ao Senhor, porque outrora estava caminhando para o inferno e para a perdição, e hoje está aí peregrinando para a Nova Jerusalém celestial, que desce a donada do céu. Então canta e celebre ao Senhor. Mas em terceiro e último lugar, devemos adorar o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é Rei sobre todas as coisas. E está aí, meus irmãos, no versículo número 10 e 11 do capítulo 2 de Filipenses. Volto para lá. Porque o texto diz: para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua professe que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, devemos adorar o Senhor, porque Ele é Rei sobre todas as coisas. Nós devemos nos prostrar diante de Cristo nesta noite em adoração, mas não só apenas se prostrar em adoração, devemos também se prostrar diante do Senhor, proclamando-lo como Senhor sobre toda a criação, proclamando a sua mensagem, proclamando o seu evangelho. Com isso, eu termino com algumas aplicações práticas para a nossa vida. E a primeira vai para aqueles que não são cristãos. Você que ainda não é cristão, você que ainda não é um crente, você ainda que não se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo, ao senhorio de Cristo, eu queria dizer para você que o principal problema do coração humano é a rebelião contra Deus. O principal problema que existe no coração humano é a rebelião contra o Senhor. A palavra, meus irmãos, de Deus afirma que um dia
todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Esse dobrar-se diante do Senhor Jesus de maneira voluntária significa salvação. E se dobrar-se diante do Senhor de maneira forçada significa condenação. Entendeu? Se dobrar voluntariamente diante do senhorio de Cristo é salvação, mas forçadamente é juízo de Deus sobre a tua vida. Lembra lá do Salmo 1, quando diz de que os ímpios não prevalecerão na congregação do justo? A ideia ali é que eles continuarão prostrados. Eles continuarão prostrados e não se levantarão. A igreja, ela se levantará e triunfará e reinará com o seu Deus para todo sempre. A maior necessidade do coração humano não é uma mudança de vida, não é uma paz interior ou uma solução para a crise emocional que você está passando. A maior necessidade do teu coração é você ser salvo do teu pecado, é você ser salvo da ira eterna de Deus. Então, nesta noite, você que nos visita, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã, faça isso hoje. Reconheça Jesus Cristo como o Senhor da tua vida e se humilhe diante dele nesta noite. Ele que tomou o seu lugar, renda-se a ele em arrependimento e fé nesta noite. Não endureça o seu coração, mas se dobre diante dele, porque eu não tenho dúvida, serás salvo. O teu pecado será perdoado. Então, não deixe para depois, porque a morte pode chegar na tua vida antes do arrependimento. E se ela chegar antes de você se arrepender, você comparecerá diante do Senhor e você se dobrará diante de Cristo de maneira forçada para desfrutar do juízo de Deus para todo sempre. Então faça isso voluntariamente nesta noite. Renda-se a Cristo, renda-se ao Senhor nesta noite em arrependimento e fé. Mude toda a sua atitude. Mude. Arrependimento, conversão significa mudar de direção, abandonar todas as práticas contrárias à vontade de Deus, como vimos aqui na lei do Senhor nesta noite. Abandone. E fé significa confiar na justiça de Cristo, confiar naquilo que Cristo fez por você na cruz. Confie que serás salvo e teus pecados serão perdoados. Mas você que é um crente e um cristão, que está com o coração ferido, que está com o coração com mágoas, nesta noite a palavra do Senhor nos ensina a você olhar para a cruz. Olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz, minha irmã. Ela tem a cura para o seu coração. Ela tem perdão. Ela tem graça para você. Olhe para ela. E veja, meus amados irmãos, o que foi que Cristo fez. Conforme nós meditamos aqui nesta noite. A igreja de Filipos, ela sofria de tensões internas, porque havia ego, havia vaidade, havia disputas pessoais, havia mágoas. Paulo ensina de que o coração, meus amados irmãos, cheio de Cristo, é um coração que perdoa, é um coração que ama, é um coração que serve. Então olhe para a cruz nesta noite, porque lá está a cura para o teu coração, que está ferido. Se você foi ferido, não permita, meu irmão, que a mágoa tome conta do seu coração. Não deixe que a mágoa te governe. Não deixe que a mágoa seja o Senhor da tua vida. Olhe para Cristo, porque Ele abriu mão de toda a sua glória. Isso lhe dará forças para você abrir mão do seu orgulho e você se reconciliar com aqueles que te feriu. Olhe para a cruz. Cristo, sabendo o que Judas faria com ele, Cristo, mesmo assim, o tratou igual como todos. Como todos. Olhe para a cruz. Se a igreja do Senhor olhar para a cruz, a sua comunhão será restaurada. Não por uma imposição, não como algo forçado. Às vezes o pastor diz, você tem que pedir perdão ao seu irmão. Aí ele diz, eu perdoo, meu irmão.
forçado. Mas, meus amados irmãos, tem que ser voluntário. Quando nós olhamos para a cruz e somos visitados com a graça do Evangelho, meus irmãos, agimos de maneira voluntária e o nome de Cristo é glorificado para a glória de Deus Pai. Então não guarde mágoa no seu coração, olhe para a cruz. Terceiro, aqueles cristãos que lutam com orgulho, com vaidade espiritual. Vocês precisam cultivar, meus irmãos, a mente de Cristo. Vocês precisam ter a mente de Cristo em vosso coração. Paulo não manda nós apenas imitar a Cristo, apenas como um exemplo de vida. Não, mas ter a mente dele, agir como ele agiu. Ele é um padrão contínuo de pensar. Meus irmãos, o maior problema da igreja hoje não é a falta de informação bíblica. Não é. A igreja tem pregação. A igreja tem a Bíblia na mão. Não é falta de informação bíblica. O maior problema da igreja hoje é a falta de guardar no coração a palavra de Deus. É isso. Lembra do Salmo 119, quando o salmista diz assim: Senhor, ensina-me a guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O maior problema da igreja não é falta de pregação, porque pregação tem. Mensagem bíblica tem. A Bíblia está na sua mão, à sua disposição. Não, o que falta, meus irmãos, é guardar as palavras desta lei em nosso coração. Em nosso coração. E praticar o Evangelho de Cristo, que diz que tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Conforme o nosso pastor pregou domingo, tem, meus amados irmãos, de que vai, vende, dá, vem e me segue. Não é que você tem que deixar toda a sua riqueza, vender tudo que você tem, dar aos pobres ou à igreja e servir a Cristo. Não é isso que o texto está ensinando. Mas é de que não tenha outro Senhor na tua vida, a não ser o único que é Deus, que é Cristo, que é o Senhor. Nós não temos que estar apegados às riquezas, apegado aos bens materiais, porque isso é passageiro. Jó disse que nu ele saiu do ventre da sua mãe e nu ele voltará para lá. Deus dá e Deus tira, e bendito é o nome do Senhor. E bendito é o nome do Senhor. Mas em quarto lugar, e por fim, a igreja ela é chamada para adorar ao Cristo exaltado com todo o coração. Então, meu irmão, minha irmã, adore ao Senhor. Não perca o culto, não perca os ajuntamentos solenes, não perca esses momentos, pois eles são pedagógicos e maravilhosos para a nossa vida. Não perca nenhum momento desse, porque cada oportunidade que nós temos no culto é uma forma, meus irmãos, de Deus administrar a aliança que Ele tem conosco, que Ele tem para administrar conosco. Então, adore a Cristo não apenas com os seus lábios, não cante apenas músicas de maneira labial, né? Da boca para fora. Não, meu irmão, mas cante com todo o teu coração, cante com toda a tua vida. Ou seja, submeta os seus projetos, os seus planos ao reinado de Cristo. Reconheça que os seus dilemas, as suas ansiedades e feridas só podem ser resolvidas quando Ele, Cristo, reinar no centro do teu coração. Então viva sob o governo de Cristo, viva sobre o sustento de Cristo. Conduza, meus irmãos, a sua vida diante dos pés de Cristo, porque todas as coisas devem acontecer para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Então que Deus abençoe a nossa vida e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ter uma palavra de oração.